Então, abra, por favor, sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e versículo 18. Para você ver como os homens são, né? Eu estava tentando me concentrar aqui na introdução, não vi nem quem deixou água aqui para mim, mas obrigado. Acho que foi o Mateus. Não foi o Mateus ou foi o Felipe? Eu não vi quem foi. Foi o pastor? Rapaz, está vendo? É o fim dos tempos mesmo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, meus irmãos, versículo 18. Somente o versículo 18, a gente vai tirar dois pontos de doutrina aqui, para a gente fazer um rápido estudo sobre esse texto tão importante para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, lá próximo do Apocalipse, lá no finalzinho, viu, irmão Paulo, lá no finalzinho, meu irmão, perto de Apocalipse, lá no finalzinho. Também temos aqui, né, se o Felipe puder projetar para a gente, eu vou fazer a leitura do texto. Como João fala nas suas cartas, ele sempre tem essa linguagem amorosa, né? Ele começa falando filhinhos, né? Filhinhos no sentido do apóstolo ser mais experiente e falar com a sua igreja em tom amoroso, né? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Vamos orar, meus irmãos. Queria falar nessa noite sobre o fim dos tempos e o anticristo. Senhor, nós precisamos, Pai, dessa tua doutrina, dessa tua palavra, desse teu ensinamento, para que a gente tenha, como falou o apóstolo João aqui, olhos abertos para o que está acontecendo no nosso tempo, Senhor. Através da palavra, o Senhor chama a nossa atenção mais uma vez para a urgência, para a seriedade do que a gente está vivendo. E hoje à noite, Senhor, nos permite, Senhor, ter um vislumbre, entender, ó Deus, das questões espirituais que estão envolvidas no nosso dia a dia, que aparentemente não são muito graves, mas que estão sempre envolvendo questão de vida ou morte, quando se trata do Evangelho, Pai, quando se trata da nossa salvação. Nos faz sair daqui, Senhor, impactados, acima de tudo, por Teu poder. Eu peço assim, Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados irmãos, aqui no capítulo 2, como também toda a carta de João está transferindo para a igreja aquele cuidado de um pai, de um homem já experiente na fé. Vocês sabem que, ou se não sabem, vão pelo menos ter acesso a essa informação agora, o apóstolo João foi um dos mais novos, mais jovens discípulos que o Senhor tinha chamado. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que João tinha 17 anos quando Jesus chamou. Então ele era realmente o mais jovem dos 12. E por isso a gente pode explicar um pouquinho porque ele teve essa longevidade. Ele foi o último apóstolo a morrer dos 12 discípulos, ali dos 12 primeiros apóstolos, né? E o único que não morreu de morte, como diria aqui no Nordeste, de morte matada, né? Foi de morte morrida mesmo, né? Ele ficou velhinho ali, foi para a ilha de Patmos ali no ano 90, 80 e pouco, 90, dizem os estudiosos. Alguns creem que depois de ter escrito o Apocalipse lá na ilha de Patmos, que não era uma ilha afrodisíaca, aliás, paradisíaca, afrodisíaca é outra coisa, paradisíaca, né? Ele saiu de lá, mas tem que ter amor mesmo, viu? Tem que ter amor. Pois é, depois que ele saiu de lá, o apóstolo do amor, dizem os estudiosos, ainda continuou vivo e ele... há uma tradição muito bonita da história da igreja que ele era carregado nos braços, ele não conseguia mais andar, pastor Pedro. E os irmãos traziam ele carregado nos braços, colocavam ele num púlpito lá na frente
da reunião, e ele dizia ainda, bem velhinho, filhinhos, meus filhinhos, como ele faz aqui no capítulo 2. Então, é um pouquinho da história, da tradição da igreja, que é legal a gente saber, né? Por isso que ele começa aqui no versículo 18, dizendo filhinhos. Então, tem a imagem desse apóstolo que já viveu muita coisa, já passou muito tempo. É por isso que ele está preocupado. É por isso que João está dizendo para a igreja ali, esta é a última hora. Ele está lembrando no versículo 18 que eles, os irmãos da igreja, já sabiam desse tempo. Ele diz aqui no versículo 18, olha, assim como vocês já sabiam que nos últimos tempos viria o anticristo, agora também muitos anticristos têm surgido, e é justamente por isso que a gente sabe que chegou a última hora. Então João está dizendo aqui não apenas que a gente sabe do que seria o tempo, mas a gente sabe também do como é esse tempo. Então, meus irmãos, hoje à noite eu quero comentar 2 fatos de maneira assim, bastante objetiva sobre esse versículo, sobre o fim dos tempos. Primeiro fato, meus irmãos, é que já estamos vivendo o fim dos tempos. É mesmo, é verdade. É por isso que João começa dizendo aí na parte A do versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. Meu Deus, já estamos vivendo os últimos momentos desse mundo, dessa era, mas a gente precisa entender aqui o que João quer falar com essa expressão. Aliás, meus irmãos, João nos ajuda aqui no versículo 18 a responder uma pergunta que muita gente tem nos corredores da igreja, que quer fazer na escola bíblica dominical e ainda não conseguiu fazer, né? Afinal de contas, quando será o fim dos tempos? Quando, hein? Quando é que vai ser o fim dos tempos? Quando é que começa a copalices? Como é que começam as coisas a acontecer, os bichos a voar? A resposta de João já vem no início do versículo, meus irmãos. Já começou. Então a gente não precisa esperar um momento para startar, para começar isso, porque no falar do apóstolo João, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Essa resposta nós já temos. Agora, o que a gente precisa entender é que isso não é novidade na palavra de Deus. João pode usar, como diz um estudioso aqui, chamado Simon Kistemaker, ele diz que João é o único que usa nos seus textos a palavra última hora. Mas essa palavra aqui, ela se parece com outras palavras que vêm da boca de outros apóstolos, de outros escritores da Bíblia. Por exemplo, se você for em Atos capítulo 2, versículo 17, você vai ver também que Pedro já tinha falado nesse último momento. Ele não usa a palavra última hora, mas ele usa uma palavra bastante parecida para falar do cumprimento da profecia de Joel. A gente até canta, né? Nos últimos dias haverá o cumprimento, vem cumprir, né? Se bem que já foi cumprido, né? O que Deus falou em Joel já foi cumprido. Ele diz aqui, o apóstolo Pedro, pregando aqui, depois do Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias. Não é última hora, mas é a mesma coisa, tem o mesmo significado, é um sinônimo para o tempo que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo é resgatando a palavra profética de Joel do Antigo Testamento, que já dizia que a igreja iria viver nos últimos dias. E Pedro, então, diz para a igreja que, olha, uma das evidências dos últimos dias é o Pentecostes. Então, vá juntando essa informação aí, ela é importante. Com Pentecostes, com o cumprimento da descida do Espírito Santo, nós já temos os últimos dias, nós já temos a última hora. Eu também quero trazer aqui para os irmãos o texto de Pedro, agora falando lá na sua primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, outra expressão que não é última hora, não é últimos dias, mas ele diz aqui no versículo 20, falando sobre a entrega do precioso sangue de Cristo Jesus, ele diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos.
Então nós temos 3 expressões, na Bíblia pelo menos, que falam da mesma realidade. Última hora, o apóstolo João, nós temos últimos dias e últimos tempos. Tudo isso para falar o quê? E agora eu recorro aqui ao estudioso, para dizer que essa expressão, última hora, é o tempo que a igreja já está vivendo. Então nós chegamos à primeira conclusão. Nós estamos vivendo naquilo que a Bíblia chama de últimos tempos, últimos dias, última hora. Não precisamos esperar acontecer uma catástrofe, um tsunami no açude de Palmeira dos Índios. Não precisamos. Nós já somos a igreja dos últimos tempos, meus irmãos. Isso é importantíssimo a gente saber, porque a gente vai entender a gravidade do que João está falando aqui. Certo, tudo bem, mas o que João quer falar com última hora? Ele está falando a respeito do relógio de Deus? O relógio de Deus tem um funcionamento diferente? Ele está agora na última hora, ele travou, está atrasado, está adiantado. Se nós estamos na última hora, por que não acabou ainda? O que João quer dizer quando ele, no versículo 18, está dizendo para a gente aqui, está dizendo para a igreja, filhinhos, esta é a última hora. Eu quero que você note, meu irmão, que não pode significar última hora, que sejam os 47 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras vira para cima do Botafogo ontem e faz 4-3. Não pode ser, não é? Não significa última hora, que não teria sentido João está falando última hora para dizer que são os últimos minutos, que são os últimos dias imediatamente antes do fim dos tempos. Última hora não quer dizer aquela parcela de acréscimos antes de vir o fim. Não é isso, porque se fosse isso, Jesus estaria no mínimo atrasado 2 milênios, 2.000 anos, porque João falou isso há quase 2.000 anos atrás. Lembre que João está falando primeiro para uma igreja, né? Ele está falando para aquela igreja do primeiro século e dizendo para eles, esta é a última hora. Se esta é a última hora, que hora é essa, hein? Que hora é essa? Não pode significar que é o tempo inaugurado ali, o que eu estou chamando de acréscimos, né? O tempo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o dia do Senhor, o dia do Apocalipse mesmo, do Armagedon, né? Chegando ali na linguagem de João no Apocalipse. Se não é isso, se Jesus não está atrasado, se o relógio de Deus está andando bonitinho, né? O que João quer falar com última hora, meus irmãos? Vou trazer aqui um pensamento do John Stott. Ele afirma que nós, cristãos de todos os tempos, a igreja de todas as eras, ainda está vivendo essa última hora. A última hora ainda está acontecendo. Diz o John Stott, essa é a hora da oposição final a Cristo. É o momento de oposição final a Jesus. Ele continua dizendo aqui, meus irmãos, toda a era cristã consiste da grande tribulação, pela qual todos os remidos têm de passar, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 14, nós ainda esperamos o fim. Então, se a gente olhar também aqui rapidamente o texto de Apocalipse, que o John Stott está falando, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, a gente está falando de última hora, entendendo aqui esse termo, o que é que João quer falar. Diz aqui Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Respondi, Senhor, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Capítulo 7 traz para a gente uma visão de João sobre os santos glorificados que tinham sido martirizados, que vêm então desse período de morte, a igreja sendo perseguida
e sendo até o ponto de sofrer o martírio. E aí João pergunta, quem são essas pessoas? Então nós temos aqui a resposta no versículo 14. O que John Stott está fazendo a gente entender, meus irmãos, é que última hora é todo esse período que vai desde a primeira vinda de Jesus, morte, ressurreição. A ressurreição inaugura a última hora, e essa última hora termina quando? Com a volta de Jesus. Está dando para entender bem claro, meus irmãos? Então, o que é a última hora? Por que toda a igreja de todos os tempos está nessa última hora ainda? Porque essa hora cobre todo o período da história da igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Ok, meus irmãos? Estou vendo assim umas carinhas assim meio... Nós estamos tentando entender por que nós já estamos na última hora. Chegamos à conclusão que João falou naquele tempo aqui pertinho de Jesus, da ressurreição, esta é a última hora. E você e eu podemos também hoje dizer, esta é a última hora. Porque não se trata de uma hora cronológica, não é marcada no tempo, é uma era, é um período. Essa hora é uma hora que vem antes daquele momento final que a gente vai ver agora com o anticristo, que é nosso segundo fato sobre o fim. Amém? Então, concluindo aqui, meus irmãos, a última hora é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e o estado atual das coisas é que a última hora está em andamento. Então, você vai sair aí hoje, vai colocar no seu status de Instagram, na última hora. Estou na última hora, né? Estamos todos juntos. O segundo fato dessa noite, meus irmãos, vem no restinho do versículo 18. Deixa eu voltar aqui para João capítulo 2. Segundo fato, já estamos enfrentando os anticristos. Já estamos na última hora, já estamos enfrentando os anticristos. João continua dizendo, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Impressionante essa linguagem de João, porque João nos ensina agora, nos ajuda a tirar uma segunda dúvida. Ele responde uma segunda pergunta, que seria, como será o tempo do fim? Talvez você já pensou aí, ai meu Deus, como é que vai ser o tempo do fim? Como é que vai ser? Eu queria saber muito o que é que vai acontecer. João responde para a gente na palavra, meus irmãos. Responde para a gente aqui. E a resposta é, repleto de anticristos. Nós sabemos que a última hora, se você inverter o final do 18, de trás para frente, nós sabemos que é a última hora, porque também agora muitos anticristos têm surgido. E aí a gente precisa saber o que é o anticristo, né? O que é esse anticristo que o João está falando aqui? O Dr. Russell Shedd, meus irmãos, que foi um pastor batista, ele ensina aqui para a gente que a palavra anticristo só é usada por João. Só o apóstolo João usa a palavra anticristo. Vai aparecer na sua carta aqui, que está aberta diante da gente. Vai aparecer também na segunda carta, lá no versículo 7. Tá certo? E a palavra anticristo é uma palavra grega que tem dois significados. Anote aí. Ela significa ou aquele que simula Jesus Cristo, ou aquele que se opõe a Jesus Cristo. A gente imediatamente, porque a gente tem o nosso português, a gente acha que o anti é somente oposição, né? Eu sou anti-vascaíno, nem sou, não. Eu sou anti, né? Eu sou contra. Mas no grego a palavra anti pode ter dois significados. Tanto aquele que se opõe a Jesus, como aquele que simula Jesus Cristo. E isso é muito importante, meus irmãos, porque tomando esse significado da palavra grega, a gente começa a entender a atuação do anticristo
nos nossos dias. Espera aí, Harrison, nos nossos dias? Sim, meus irmãos, nos nossos dias. João diz, agora muitos anticristos têm surgido. Se tinham surgido aqui na época de João, imagine o que não está acontecendo nos nossos dias. Então, meus irmãos, o que a gente pode tirar já de imediato aqui é que anticristo é a característica dos acontecimentos que a igreja já está enfrentando. O que eu e você enfrentamos no nosso trabalho? O que eu e você enfrentamos numa conversa? O que a gente enfrenta como igreja, na nossa atuação no bairro, na nossa atuação aqui na cidade de Palmeira dos Índios? Nós enfrentamos um mundo anticristo. Nós estamos numa sociedade anticristo. Nós estamos vivendo com pessoas, e já estou explorando aqui o significado da palavra, com um espírito anticristo. Como assim? Pessoas tanto que se opõem ao que é de Jesus, ao que significa Cristo, ao que significa Deus, como também simulam, que fingem, que tomam a aparência do que é Evangelho, Jesus, mas, na verdade, são fake, não são de verdade. Então, meus irmãos, a gente precisa caminhar agora para uma pergunta fundamental. Eu não sei se você percebeu, mas João não usa singular na palavra. João não fala só o anticristo. Na verdade, ele usa anticristos. Por que João usa anticristos no plural? E vai ter um monte de anticristo. Vai aparecer um monte de anticristo. Meu Deus, eu pensava que um já era ruim, já ia ser difícil. Ainda vai ter um monte de anticristos? Não vai ter não, meu irmão. Já tem. Já tem um monte de anticristos. Por que João usa anticristos no plural? A gente pode tomar aqui a lição do Warren Wiersbe. Ele traz 3 significados para a palavra anticristo. O primeiro significado que ele traz é que o anticristo é um espírito, é uma maneira de ser, é um modo de se colocar na vida, é um jeito de ser no mundo que se opõe ou nega a Cristo. É assim que João, aí nessa mesma carta, capítulo 4, versículo 3, se refere. 1 João 4:3 diz o seguinte: todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, o anticristo é também um espírito, não uma assombração, meus irmãos. Um espírito no sentido de um modo de ser, um pensamento, um jeito de se portar, uma consciência que toma pessoas. Já estou adiantando o segundo ponto aqui. Mas o anticristo é isso. É uma postura. É um modo de agir. Ele continua aqui. Warren Wiersbe diz também que o anticristo, ou anticristos, já tomando o plural aqui, são os falsos mestres que personificam, que personalizam, que incorporam o espírito do anticristo. A gente vê João falando sobre isso em 1 João capítulo 2, versículo 22. Versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, quando nós percebemos alguém falando blasfêmias, deturpando a verdade do Evangelho, com certeza, meu irmão, ali está um anticristo. Estão lembrados do que eu falei há alguns minutinhos atrás, os 2 significados da palavra anticristo? Como é que a gente identifica os anticristos nos nossos dias, no nosso redor, nas mídias sociais? Qualquer pessoa que finja, que seja bonitinha, que tem o nome de cristã, de evangélica, mas está só simulando, dizendo: venha para Jesus e não sofra mais. Pare agora de sofrer. É um anticristo, meu irmão.
Os falsos mestres estão cumprindo esse papel de propagadores do espírito do anticristo, porque o anticristo é um jeito, não é apenas um jeito, mas são pessoas que vivem de duas maneiras, ou simulam ser cristãs, pregam um falso evangelho, um metade evangelho, né? Vamos fazer aqui um metade, né? Você pode ser barro e meio tijolo, né? Acende uma vela para Jesus e outra para o diabo também. Vamos fazer a metade aqui. Dá para ser de Deus e para fazer o mal também, né? Mas existem aquelas pessoas que estão... eu não posso nem classificar o que é pior. São duas atividades demoníacas, né? Tanto a oposição direta, tanto o confronto direto que nós vemos hoje em dia, pessoas querendo demonizar a religião cristã, tentando impedir o evangelho de ser pregado, ridicularizar os cristãos, a ponto até mesmo da gente ver pessoas cristãos sendo mortos, perseguidos, mas também é tão ruim, é tão perverso o simulacro, a desfaçatez, a tentativa de enganar as pessoas. Porque foi assim que Satanás primeiro nos enganou, né? Quando ele chegou para Eva, quando ele tomou ali Adão e Eva juntos, ele veio pela desfaçatez, ele veio enganando. O terceiro significado de anticristo, a gente já está terminando, meus irmãos, concluindo aqui, é uma pessoa que irá liderar a rebelião mundial final contra Cristo. E a gente precisaria ir, então, para Apocalipse, pelo menos aí o capítulo 13, versículos 1 a 18, Apocalipse 16, Apocalipse 19, que é essa figura que a Bíblia mostra que vai se encarnar. Haverá um ente, haverá um homem, provavelmente, tudo indica que sim, que haverá no final dos tempos, agora sim, no dia final, no momento do que a gente chama de fim dos tempos, né? Haverá então essa pessoa que vai personificar, que vai tentar nela cumprir esse papel. Ela vai cumprir o papel profético de anticristo, certo? Então, só pontuando, eu queria então que ficasse bem claro, são 3 significados. O anticristo é um espírito, o anticristo são pessoas que são dominadas por esse espírito, tanto em simulação como em oposição, mas o anticristo também é uma pessoa que vai surgir no fim dos tempos, no dia final. Amém? Está dando para entender? Então, meus irmãos, nós chegamos à nossa última conclusão aqui. A evidência de que estamos na última hora é o surgimento de muitos anticristos. E a característica dessa última hora é o crescimento dos anticristos em número e influência. E aí a gente começa a entender melhor. Em número e influência, sim. O que João está dizendo é que no tempo dele já havia anticristos. Mas o que vai acontecer, o que está acontecendo, o cenário apocalíptico, meus irmãos, é que a coisa vai se intensificando em número, em grau, em gravidade, em seriedade, de maneira que vai haver uma pessoa que vai personificar, que vai tomar esse papel de anticristo no último dia, no último momento. A gente tem uma crescente, a gente tem anticristos na época de Jesus, e esses anticristos vão subindo em número, em intensidade, em capacidade de convencimento. Nos nossos dias tem muitos anticristos, mas no último dia, no dia final, a terra vai estar repleta de anticristos e do anticristo. Não foi assim que o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24? Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Vocês vão ser odiados por todos, vão ser perseguidos, muitos matarão vocês. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Queria então, meus irmãos, que a gente terminasse. Eu sei que é muita coisa para alguns minutos, mas eu quis dar uma pílula para a gente saber
sobre o fim do tempo, né, o fim dos tempos e o anticristo e os anticristos. Eu queria que a gente terminasse com 2 aplicações, então, nessa noite. Já que a gente está vivendo o último momento, a última hora, e que nós estamos enfrentando anticristos ao nosso redor, tenha o cuidado de viver os seus dias somente para Cristo. O seu tempo é pouco e já está acabando. A palavra última hora, é verdade, não fala de duração de tempo, mas ela lembra que a gente está vivendo o último momento, meus irmãos. Os nossos dias não são brincadeira. Filhinhos, esta é a última hora. Cuidado como você vive a sua vida, meu irmão. Viva como quem joga no time de Deus nos 47 minutos, aliás, nos acréscimos da prorrogação, antes de ir para os pênaltis, porque nos pênaltis ninguém confia. Segunda lição, meus irmãos, tenha coragem de enfrentar o que se opõe a Cristo nesse mundo. Engrosse as fileiras do povo de Deus, meu irmão. Não tenha medo, tome a palavra de Deus. Ai, meu Deus, Hérison, você disse que a gente está cheio de anticristo. Estamos, mas nós temos um que é maior que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meus irmãos. Nós estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para enfrentar os inimigos de Cristo. E porque Cristo venceu o mundo, nós vencemos com Cristo o mundo também. Então, em nome de Jesus, nessa noite, não saia daqui com medo, meu irmão. Saia daqui crendo que Deus te trouxe para esse momento. Eu estou muito futebolístico hoje, né? Deus te escalou para essa hora, meu irmão. Você está aqui para jogar nesse momento. Então, vista a camisa e faça a diferença onde você está. Porque, meu irmão, a seriedade do tempo que a gente está vivendo não admite nada menos do que a gente viver com Cristo dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Pai Santo, nós te oramos, nós clamamos, nós pedimos, ó Deus, que nós sejamos preenchidos da força de Cristo para enfrentar esse tempo, Senhor. Os dias são maus, os dias são poucos, mas Tu és todo poderoso, Senhor. Tu venceste a cruz, Tu venceste o pecado, Tu venceste o diabo, Tu venceste o mundo, e essa é a nossa vitória, a nossa fé, a fé no Filho de Deus, que venceu todas as coisas e ressuscitou ao 3º dia, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor, nos faz estar alerta nesse tempo como Teu povo, para que nós possamos batalhar as guerras de Deus, as batalhas de Deus, ó Deus, as Tuas batalhas do dia a dia, contra aqueles que se levantam contra o Evangelho, contra aqueles que querem, Senhor, o mal, que querem investir, ó Deus, na destruição das vidas, que querem ver o ódio, a ira, Senhor, o rancor, querem ver a destruição desse mundo acontecendo, esses promotores do ódio, esses promotores da perversidade, esses que espalham, ó Deus, as notícias, as mazelas, ó Deus, a vida de Satanás. Nós queremos, ó Deus, lutar contra esses, porque a Tua palavra nos colocou de pé nesse tempo, para que nós sejamos igreja de Deus, para que nós estejamos indo às hostes do inferno, resgatar vidas para a glória do Senhor, meu Deus. Nós não queremos nada menos, Senhor, do que estar preenchidos pela Tua palavra, Senhor. É verdade que esse mundo está cheio do espírito do anticristo, mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. E nós queremos viver nessa força, e nós queremos viver nessa vontade, Senhor, nesse tempo. Usa, Senhor, cada irmão que está aqui nessa noite. Vem, Senhor, com poder, batiza-nos com Teu poder, Senhor, que haja enchimento sobre nós, para testemunhar com poder e ousadia, nesse tempo, falando que Jesus Cristo é Senhor, para quem está ao nosso redor. Nós pedimos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.